Olá, meu nome é Daniela Freixo de Faria, sou psicóloga infantil e hoje a gente vai falar sobre os tiques. Olá, hoje a gente vai falar sobre os tiques que têm aparecido bastante com as crianças. E muitos pais ficam bastante aflitos, com razão, porque afinal de contas o que é que eles querem dizer, o que é que está acontecendo? Alguns pais já buscam um neuropsicólogo, um neurologista, para ver qual é a razão de tudo isso. E muitos neurologistas têm tido uma postura muito bacana de primeiro olhar o sistema da família antes de medicar as crianças, porque estão entendendo que hoje o sistema da família e mesmo a rotina das crianças pode estar muito sobrecarregada. O tique nervoso, do modo como eu tenho visto acontecer, ou do modo como tem aparecido aqui para mim, ele pode estar muito associado, ou ele parece como que um curto-circuito nesse corpinho pequenininho, dando um recado que pode mostrar para a gente que algo está em sobrecarga. Existe algum tipo de sobrecarga nesse sistema dessa criança, que vem nos contar que algo pode estar demais para essa criança. Não só no sentido das atividades, pode ser dessa pressão escolar, que pode estar em demasia, pode ser da ansiedade para algo que está demais, por exemplo, uma pressão para um campeonato de futebol, algum esporte. Pode ser também uma pressão devido à carga de bronca, se temos pais e mães talvez que tenham uma postura de autoridade com muita força ou com violência. Ou também pode nos contar de uma criança que está muito presa, talvez, nessa ansiedade por consumir. Esse tique, ele vem nos contar que existe algo que está fora do seu curso natural, fora do seu tempo natural. E o corpo, a hora que essa criança entra em aceleração, em ansiedade, o corpo ele responde dessa maneira. Ou um tique nos olhos, ou um tique de pescoço, ou um tique no ombro, ou nos braços, ou um tique de garganta, a criança faz algum som. Essa criança ela mostra para nós que ela tem algum desconforto. E obviamente, quando esse desconforto ele pode estar acontecendo numa quantidade muito grande, o apoio desse neurologista e o apoio de uma medicação pode sim ser necessário, porque essa criança ela começa a ficar envergonhada, ela começa a ficar muito desconfortável. Mas o mais importante é que a gente entenda o que é que esse movimento nos conta. O que é que esse movimento nos conta a respeito desse sistema familiar, principalmente, a respeito do que é que ali está acontecendo, que essa criança está em sobrecarga. Que sobrecarga é essa? Essa criança, existe uma pressão na escola, existe uma pressão de amizade, existe uma pressão dos pais, existe uma pressão de bronca, existe uma pressão, uma ansiedade por consumo, existe uma ansiedade por resultado, é uma criança que se cobra demais, é uma criança que exige de si mesma um resultado brilhante, que exige demais de si, é uma criança que tem na sua performance uma intolerância muito grande a se frustrar. Então, quando a gente vai olhar mais de perto e a gente entende que essa resposta do corpo, ela pode sim ser, e provavelmente é, um recado para nós de que algo desencaixou, de que algo não está fluindo no seu ritmo normal, de que tem um curto-circuito aí no seu sisteminha pequenininho. A gente pode olhar para esse tique talvez com menos susto, com menos medo, com menos pavor e com menos ansiedade. E a gente pode conversar com isso, a gente pode olhar para isso com um pouquinho mais de calma, para ver enquanto família, enquanto sistema, enquanto professora, como é que eu posso deixar essa criança um pouco mais tranquila para exercer o seu melhor, para exercer o seu ser
da melhor maneira. Esse tique nervoso, como tantas outras expressões e tantas outras manifestações, vem nos contar a respeito de um pedido de ajuda. E quando isso é lido e quando isso é compreendido pelos pais e por quem está aproximado dessa criança, normalmente essa criança, quando ela tem a oportunidade de encontrar seu eixo novamente e ter esse sistema reorganizado, esses tiques vão embora. Então é muito bacana perceber o quanto o nosso corpo tem essa sabedoria fantástica de nos alertar quando algo está demais para a gente. Uns têm enxaqueca, como eu, uns têm dor de barriga, dor de estômago, uns têm tiques, e a gente tem nesse nosso corpo uma sabedoria fantástica que nos diz, e já tentou nos dizer muito antes de chegar no corpo, que talvez a gente precisaria andar um pouco mais devagar ou que talvez a gente esteja acelerando demais numa direção e a gente precisa andar um pouco mais de calma, respeitando um pouco mais os nossos limites e escutando um pouquinho mais o ritmo que a gente precisa caminhar. Nossos filhos também têm um ritmo que eles precisam caminhar e às vezes nesse mundo frenético, para não dizer caótico que a gente vive hoje, onde o tempo é algo que não está mais a nosso serviço, é a gente que está o tempo inteiro devendo ao tempo. Muitas vezes as crianças acabam entrando nessa mesma roda viva e é cedo demais para eles estarem nessa roda viva. Eles entram num processo que ainda em formação eles não dão conta de lidar. O corpinho mostra pra gente isso, muitas vezes através dos tiques. Então é hora de acalmar, da gente tirar um pouco o pé, às vezes tirar um pouco as crianças das atividades, acalmar um pouco a história do consumo, diminuir ou conduzir as crianças através de uma chamada de atenção, através do respeito e não mais do grito e do susto. Porque uma criança que está sempre em estado de alerta, com medo, ela sim vai desenvolver uma outra rigidez corporal e isso vai trazer um resultado diferente no próprio corpo, na confiança e na construção de uma relação familiar melhor. Provavelmente o tique não é mais necessário e naturalmente ele vai embora. O vídeo de hoje foi esse, espero que você tenha gostado e a gente se vê semana que vem. Tchau, tchau! Você pode encontrar outros vídeos aqui no canal e se você gostou, se inscreva, compartilhe com seus amigos.